Olá, meus queridos! Hoje vamos iniciar mais uma aula de ciências. Vamos lá? O assunto de hoje será transformação da matéria. Na última aula, nós estudamos sobre o que era matéria. Hoje, nós iremos saber como é que essa matéria se transforma, certo? Vamos começar? Todo mundo pega o seu livro de ciências na página 76. Transformação da matéria. Mas o que é a química, gente? O que é a química? A química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as suas energias envolvidas nesses processos. A matéria, ela passa por dois tipos de transformação. A primeira transformação é a transformação física. As transformações físicas são aquelas em que a constituição do material não muda. Exemplo, picar papel. Aí no livro de vocês tem uma imagem de uma folha de papel inteira e ao lado tem uma folha de papel picada. Observe que o papel, ao ser picado, só é transformado fisicamente, mas cada pedacinho possui as mesmas características que tinha antes de ser picado. Portanto, transformação física é quando a matéria não muda. Já que no vídeo eu coloquei para vocês o exemplo da água. A água, ela quando está no estado sólido, que é o exemplo aqui do cubo de gelo, ela tem a molécula dela de hidrogênio junto com a molécula de oxigênio. Quando ela derrete e passa para o estado líquido, ela continua com as moléculas de hidrogênio e de oxigênio. E quando ela evapora, passando para o estado gasoso, ela também vai continuar com a sua molécula de oxigênio e as outras moléculas de hidrogênio. Ou seja, a sua composição não muda, somente a sua aparência física. A transformação também, ela pode ser química. Químicas são aquelas em que a constituição do material muda. Exemplo, queimar o papel. Aí ele tem um exemplo de um papel normal, depois um papel pegando fogo e depois o papel carbonizado, ou seja, queimado. O papel em contato com calor, ao ser queimado, sofre uma transformação química. Então, a transformação química ocorre quando um material se transforma em outro, devido à ação do calor ou pelo contato com outro material. Qual é a dica que podemos perceber que existe a transformação química? As transformações químicas elas ocorrem quando se cria novas substâncias através dela, ou seja, ocorrem por junção de substâncias, ação da luz, ação do calor, ação da corrente elétrica. E como nós vamos observar? Através da mudança de cor, liberação de gás, formação de sólido, cheiro característico, mudança de temperatura, formação de chama. Então, a gente vê aqui os exemplos. A banana, né, que ela, ao entrar em contato com o ar e com vários outros micro-organismos, ela vai ter um apodrecimento. E a gente pode observar isso através do cheiro, através da cor. A fotossíntese, né, que é o processo em que a planta fabrica o seu próprio alimento, essa é uma transformação química. A efervescência, quando nós vamos colocar uma pastilha efervescente na água e daí ela começa a sair um monte de bolinha. Essa daí também é uma transformação química. O prego enferrujado. E aqui na imagem à direita, eu coloquei aí, vocês podem detectar uma transformação química. A mudança de cor. A gente observa aí o prego que ficou enferrujado e mudou a sua cor. A formação de chama, quando a gente vai queimar algo. A variação de temperatura, pode esquentar. Liberação de um gás. Formação de um sólido ou
pela libertação de cheiro. É o exemplo de um bolo. Você pega um bolo, você junta todos os ingredientes, mistura, e daí você vai colocar na assadeira e vai botar ele em contato com o calor. Com o contato do calor, toda aquela composição, as características dos ingredientes que foram colocados vai mudar. Então vai formar um novo objeto, uma nova matéria, entendeu? E a gente também vai perceber por conta do cheiro. Lembrete: a água é uma matéria que pode ser encontrada nas formas líquida, sólida e gasosa. A água é constituída pelos átomos de hidrogênio e oxigênio, e a sua fórmula é H2O. Porque o H é o símbolo do gás hidrogênio. O número 2 é porque para uma molécula de água é utilizada 2 moléculas de hidrogênio. E oxigênio, que não tem nenhum número porque só é uma molécula de oxigênio. Eu coloquei para vocês a atividade da página 77 a 79 para nós estarmos fazendo juntos, e a página 80 e 81 vocês vão fazer 80 a 82, perdão, vocês vão fazer sozinhos. Vamos começar com a 77. A primeira questão diz assim: pesquise e responda. Letra A. De que é formado a matéria? A matéria ela é formada por pequenas partículas de átomos. Letra B. De que matérias pode ser feito um copo? O copo pode ser de vidro, louça, porcelana, alumínio, plástico, papel. C. Com o vidro, que objeto nós podemos fazer? Podemos fazer copos, vasos, garrafas, vidraças, dentre outros, né? Letra D. Todos os objetos que existem são feitos com materiais da natureza. Escreva nome de objetos de origem: vegetal, animal. Aí vocês podem colocar roupas, sapatos, instrumentos musicais. Vegetal: móveis, fios, tecidos, roupas, livros, cadernos. Mineral: vasos, garrafas, mesas, cadeiras, canetas, janelas, copos, pratos, portas, pisos, dentre outros. Segunda questão: quem sou? Uma porção limitada de matéria, corpo. Quantidade de matéria presente em um corpo, massa. Instrumento usado para medir a massa de um corpo, balança. Unidade padrão para medida de massa, quilograma. Relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria, densidade. Terceira questão, responda. Letra A. Volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa. Letra B. Observe as imagens. Vocês têm aí uma bolinha de tênis e uma bola de futebol. Qual das bolas tem mais volume? Justifique. Claro que é a bola de futebol, pois ela ocupa mais espaço do que a bola de tênis. Quarta questão. Em que estados físicos a matéria pode ser encontrada? Sólido, líquido e gasoso. Quinta questão. Observe as palavras abaixo e coloque-as nos espaços corretos. Tem suco, água, gelo, ar, picolé e vapor d'água. Aí tem a primeira coluna, sólido. Quem são os sólidos? O picolé e o gelo. Quem é que está no estado líquido? A água e o suco. E quem está no estado gasoso? O ar e o vapor de água. Sexta questão, sim ou não? Todos os corpos que são porções limitadas de matéria são formados por pequenas partículas chamadas de átomos. Sim. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Sim. Nada que existe é formado por átomos. Não. A matéria do estado sólido tem forma e volume definidos. Sim. A matéria do estado líquido tem forma variável e volume definido. Sim. A matéria no estado gasoso tem forma e volumes variáveis. Sim. Eu coloquei aí não, mas também é sim.
Ou seja, sexto é sim, sim, não, sim, sim e sim. Sétima questão. Diferencie coesão e repulsão. Coesão é a força que tende a aproximar as moléculas entre si. E repulsão é a que as afasta uma da outra. Oitavo, como ciência, o que a química estuda? Ela estuda as matérias, as suas transformações e as energias envolvidas nesses processos. Nona questão, letra A. Responda. Letra A. O que são transformações físicas? São aquelas em que a constituição do material não muda. Lembre-se do papel, ele só vai mudar de formato, mas a sua composição continua a mesma. B. O que são transformações químicas? São aquelas em que a constituição do material muda. Décima questão. Numere corretamente de acordo com os dois tipos de transformação da matéria. Um para a física, dois para a química. Aí tem congelamento de água, 1, física. Queima de vela, 1, física. Água sanitária em tecido colorido vai manchar, então é 2, química. Papel cortado, 1, física. 11º. Relacione a transformação da matéria de acordo com as alternativas e use o código TF para a transformação física e TQ para a transformação química. O portão ficou enferrujado. Enferrujou, mudou de cor. Transformação química, TQ. O queijo foi ralado. Transformação física, ele só mudou a sua forma. A carne foi assada no forno. Subiu aquele cheirinho. Transformação química. A água foi derramada no chão. Transformação física. Não vai mudar nada na sua composição. Agora é com vocês, página 80 a 82. Beijos e espero que tenham entendido.